Olá! Sejam muito bem-vindos a este guia visual. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como o cérebro humano processa as informações e consegue manter a concentração no meio de um verdadeiro mar de distrações. É uma jornada fascinante pela arquitetura da mente. Vamos explorar os limites invisíveis daquilo que a gente percebe e absorve no dia a dia. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso caminho hoje está estruturado em 5 partes bem dinâmicas. 1. O que é atenção? 2. O efeito da festa de coquetel. 3. Metáforas da atenção visual. 4. O paradoxo da multitarefa. E 5. Processos automáticos e controlados. Vamos lá? Parte 1. O que é atenção? A base do foco humano. Olha só, é vital entender que a atenção não é só um truque mental bacana. É, na verdade, um mecanismo crítico de sobrevivência. Parando para pensar, sem a capacidade de focar, o cérebro seria instantaneamente esmagado pela quantidade imensa de dados sensoriais bombardeando a mente a cada segundo. Essa definição clássica aqui do psicólogo William James foi formulada lá em 1890, mas continua incrivelmente atual. A essência dessa citação mostra que a atenção não é apenas sobre ligar um holofote mental, mas principalmente sobre afastar ativamente os estímulos irrelevantes. É literalmente a arte de ignorar o ruído para conseguir dar sentido a uma única melodia. Mas como exatamente essa seleção acontece na prática? Bom, existem 2 mecanismos operando num constante cabo de guerra. A atenção ativa é aquela guiada por objetivos internos, tipo procurar as chaves de casa antes de sair. É algo totalmente voluntário. Em contrapartida, a atenção passiva é puramente reativa, impulsionada por estímulos do ambiente. Um estouro alto na rua captura o foco na hora, não importa o que esteja sendo feito. E o mais interessante é que os 2 sistemas operam ao mesmo tempo, garantindo o foco nas tarefas, mas mantendo aquele alerta fundamental para perigos súbitos. Parte 2. O efeito da festa de coquetel, filtrando o ruído auditivo. Passando para o domínio do som, a gente se depara com um dos problemas mais famosos já enfrentados pelos psicólogos cognitivos. É uma situação super comum, mas que esconde uma complexidade computacional simplesmente absurda. Basta imaginar um ambiente lotado. É o exemplo perfeito. Múltiplas conversas rolando, risadas, música de fundo, tudo se fundindo no ar. Como é que o sistema auditivo consegue separar esse caos todo e travar o foco em uma única conversa? Esse enigma foi o grande ponto de partida para as pesquisas fundamentais sobre o foco e a discriminação de sons. Para tentar desvendar isso, o cientista Colin Cherry introduziu uma técnica chamada de sombreamento. Ao mandar áudios diferentes para cada ouvido e pedir para a pessoa repetir só um deles, percebeu-se que a mente se apoia pesadamente em pistas físicas. O sexo de quem está falando, o tom da voz, a localização no espaço de onde o som vem, tudo isso funciona como âncoras acústicas, permitindo ao cérebro separar essas correntes de áudio de um jeito super eficaz. O que é realmente interessante nesse slide é ver a evolução de como a gente entende esse bloqueio de informações. Donald Broadbent inicialmente propôs um filtro bem rígido, sugerindo que informações ignoradas são descartadas logo de cara. Mas aí Annie Treisman percebeu que esse filtro era, na verdade, flexível. Ele atua mais como um botão de volume, que só dá uma baixada nos estímulos irrelevantes. Mais pra frente, Deutsch e Deutsch levaram isso ao limite absoluto, argumentando que todos os estímulos chegam a ser analisados semanticamente e o descarte só acontece no exato momento da resposta. E as evidências mostram que a informação ignorada nunca é totalmente perdida. O filtro tem as suas falhas, e de propósito. Se o próprio nome de alguém é sussurrado do outro lado da sala, a atenção é capturada na hora. Palavras com uma carga emocional muito grande também atravessam essa barreira com extrema facilidade. Estudos demonstram que até mesmo a capacidade da nossa memória de trabalho dita o quanto de distração a gente consegue inibir. O cérebro continua lá, processando o ambiente em segundo plano, sempre à espreita de informações vitais. Parte 3. Metáforas da atenção visual, vendo o mundo de forma seletiva. Deixando os sons um pouco de lado e entrando no universo visual, a verdade nua e crua é que a gente não vê tudo o que está bem na nossa frente. A psicologia cognitiva usa metáforas visuais muito visuais para explicar como o espaço é selecionado para ser processado. É como se a mente navegasse fisicamente pelo campo de visão. A metáfora do holofote, por exemplo, ilustra uma luz forte batendo sobre uma pequena área de foco intenso. Já a lente de zoom mostra como a atenção pode se alargar para captar o cenário inteiro, só que isso custa a percepção dos detalhes. E de um jeito muito criativo, a teoria dos múltiplos holofotes sugere que é possível dividir o foco em áreas totalmente separadas, criando literalmente pontos cegos, umas verdadeiras sombras de desatenção no espaço entre elas.
E para explicar como a gente encontra o que está procurando no meio desse caos visual, Anne Treisman propôs a teoria de integração de características. Funciona assim. Primeiro, o cérebro faz uma varredura automática, e coisas muito básicas, como uma cor vibrante, simplesmente saltam aos olhos instantaneamente. Mas para identificar objetos complexos, a atenção focada age como uma cola cognitiva, que é um processo mais lento e trabalhoso. Ela precisa analisar cada item um por um para unir forma, cor e textura em algo que a gente finalmente reconheça. Parte 4. O paradoxo da multitarefa. Empurrando o sistema ao seu limite de quebra. E o que acontece quando há a tentativa de usar essa tal cola cognitiva em um monte de lugares ao mesmo tempo? Aí, a gente entra no perigoso território da atenção dividida. Num mundo que não para nunca, a capacidade de realizar multitarefas é testada o tempo todo, muitas vezes forçando a arquitetura cerebral ao limite do colapso. A teoria da carga, de Neil e Lavie, unifica isso de um jeito brilhante. Ela diz basicamente que a distração depende exclusivamente da carga do momento. Se a tarefa visual for extremamente complexa, uma alta carga perceptual, o cérebro gasta todos os recursos nela e bloqueia naturalmente os distratores. Por outro lado, se a tarefa exige manter muitas informações na memória de uma vez, uma alta carga cognitiva, o controle executivo fica exausto. O resultado? O sistema de inibição simplesmente falha, e qualquer mosca voando passa a ser uma distração enorme. Isso ilustra muito bem os custos biológicos ocultos de dividir a atenção. Quando ocorre a execução de duas tarefas, acontece a famosa subaditividade. O cérebro não soma as energias. Na real, a ativação total diminui porque as áreas ficam lá competindo pela mesma reserva limitada de recursos. E, simultaneamente, áreas de gerenciamento no córtex pré-frontal trabalham dobrado, ascendendo em superaditividade só para tentar coordenar esse malabarismo todo. Biologicamente falando, ser multitarefa é altamente exaustivo. Parte 5. Processos automáticos e controlados. As duas marchas do cérebro. Isso nos leva ao conceito final dessa nossa análise. Diante dessa limitação imensa de recursos, como é que o cérebro humano consegue operar tão bem no dia a dia? A resposta está exatamente em como ele divide os comportamentos entre as tarefas que exigem um esforço colossal e aquelas que fluem de um jeito quase imperceptível. Olhando para essa matriz, dá para entender perfeitamente essa alocação. Os processos controlados são tipo dirigir no meio de uma tempestade horrível, lentos, seriais, com capacidade limitada e exigindo consciência total. Eles interferem uns nos outros. Já os processos automáticos são rápidos, paralelos e exigem quase zero de esforço consciente. E a grande sacada do cérebro é, ao praticar repetidamente uma tarefa controlada, ele a empurra para a zona automática, liberando um espaço mental valiosíssimo. Só que, claro, essa genialidade tem o seu custo. Um ótimo exemplo é o efeito Stroop. Sabe-se muito bem daquela dificuldade ao tentar dizer em voz alta a cor da tinta de uma palavra, quando a palavra escrita é o nome de uma cor diferente. O cérebro entra em colapso. O processo rápido e automático da leitura atropela violentamente o processo lento e controlado de identificar e nomear a cor. É o conflito direto das engrenagens da mente batendo de frente. O que deixa uma reflexão muito profunda no final das contas. Entender esses mecanismos é perceber as limitações extremas da nossa própria arquitetura cognitiva. A realidade vivenciada é apenas uma fração minúscula que conseguiu passar pelo nosso filtro de atenção. Então fica aqui a grande pergunta: de quanta vida e de quantos detalhes maravilhosos do mundo a mente fica completamente alheia a cada segundo, simplesmente porque o holofote da atenção estava apontado para a direção errada? Fica aí essa reflexão e até o nosso próximo guia.